O licenciamento ambiental é sempre um grande desafio para todos aqueles que têm a necessidade de apresentar um projeto de licenciamento ambiental para os órgãos licenciadores, como Fundema, Fátima e IBAMA. Dependendo da região, do tamanho do empreendimento, os processos de licenciamento são menos ou mais complexos. Em grandes empreendimentos, há necessidade, então, quase que de uma equipe multidisciplinar para que se possa atender todos os requisitos legais do licenciamento ambiental, que é uma lei federal. A questão do licenciamento ambiental hoje, que nós vamos tratar aqui, é de mega empreendimentos de construção de moradias. Então, são empreendimentos gigantescos que os joinvilenses não estão acostumados a presenciar e sofrer as consequências desses nesses gigantes volumosos que muitas vezes estão colocados em cima de morros. Então, se um morro tem 40 metros, os 40 metros acrescidos dos 20 andares, 20 e 25 andares, realmente cria um gigante observando todos os quadrantes da cidade. E esses grandes gigantes que estão sendo construídos em Joinville, eles necessitam do processo de licenciamento ambiental, estudos de impactos de vizinhança. O que estudos são esses? Vamos explicar. Quando você vai implantar numa região onde antes era um morro coberto com mata nativa da Mata Atlântica, exemplares lindíssimos, onde todo o povo no seu redor era beneficiado com a qualidade de vida, pela oxigenação das suas casas, pelos ares, pelas rajadas frescas que o mato propicia para os que estão abaixo da cota 40, e a oxigenação dos pulmões de pessoas que têm problemas de pulmões. Elas são assim beneficiadas quando têm as suas casas no sopé dos morros cobertos com mata. Portanto, é uma questão sanitária, uma questão de qualidade de vida, é uma questão de saúde, principalmente. Crianças e pessoas idosas sofrem mais com problemas pulmonares. E a presença dessas matas nos topos dos morros sempre beneficiou centenas de moradores no seu entorno. Essa qualidade de vida, essa condição ideal de vida, os joinvilenses estão perdendo. Então, os estudos de impacto de vizinhança visam consultar, através de uma audiência pública ou de diversas audiências públicas, onde o empreendedor, o investidor, a empresa imobiliária, vai mostrar para os moradores que o seu empreendimento causará impactos maiores ou menores. E diante dessas audiências públicas, o órgão ambiental, no seu processo de licenciamento ambiental, vai calcular o gabarito da altura desses empreendimentos. Porque quanto maior o empreendimento, mais longe vai a sombra destes prédios, principalmente no inverno, quando o sol nasce no hemisfério norte e se põe no hemisfério norte. Então, é diferente do que o sol de verão, que é um sol a pino, que realmente não causa tantas sombras como no inverno. Então, há casos em Joinville, por exemplo, na rua Ministro Calógias, com São José, uma edificação gigantesca mesmo, é assustadora, que faz sombra em residências, em hotéis, em comércios, em prestadores de serviço da saúde, inclusive, que durante 4, 5, 6 meses não receberão os raios solares. Portanto, a qualidade de vida dessas pessoas deverá ser discutida antes da construção desses mastodontes com as vizinhanças. Porque
nesses estudos de impacto de vizinhança, nós temos situações como a umidade, como as sombras. O sol é um elemento esterilizador de bactérias, de fungos, de micro-organismos. Portanto, as residências, os hotéis, as lojas, os prestadores de serviço da saúde vão ter problemas sanitários por falta de esterilização dos raios solares, que nos meses mais frios, nos meses mais necessitados, o sol não mais atinge esses imóveis. Qualidade de vida, portanto, asseguro que vai declinar bastante. Mas nessas audiências públicas, o povo tem todo o direito de perguntar ao empreendedor como é que serão os impactos deste volume enorme nas suas cabeças. Como é que será o impacto econômico em cima dessas casas, desse comércio, desses restaurantes, desses bares de luxo, etc., que circundam esses grandes empreendimentos. O empreendedor tem que dizer claramente o que vai acontecer. Tem que mostrar o impacto negativo econômico que vai ser gerado sobre esses imóveis, atingidos pelo gigantesco volume constrangedor. Você quase quebra a cabeça para olhar para cima, tão alto é, porque o morro está com 40 metros de altitude, mais 20 andares para cima. Portanto, são volumes gigantescos. E os estudos de impacto de vizinhança vão dizer na bucha o que vai acontecer. Assim, o órgão licenciador terá elementos para regular ou limitar o tamanho desses projetos, fazendo com que a qualidade de vida não se perca totalmente. Então, aqueles moradores que estavam antes lá com direitos adquiridos, eles vão ser tremendamente impactados com o burbúrio desses prédios, com a presença constante desse vigilante gigantesco, um gigantesco disco voador pousado na cabeça dessa gente, como nesses filmes de ficção que a gente vê, tem visto por aí. E também o trânsito, o movimento de veículos aumentará em muito as ruas que demandam nas proximidades desses gigantescos prédios com mais de 400 moradias. Essas ruas vão ser impactadas em muito. Portanto, é uma situação que vai demandar um termo de ajustamento de conduta do órgão licenciador com o empreendedor. Não é só pedir uma caminhonetezinha nova lá para fazer fiscalização, não é isso. Quem está sendo impactado não é a agência ambiental. Quem está sendo impactado é o morador, é o contribuinte das vizinhanças destes mastodontes. Esse tem que ter uma compensação. E nesse ponto, o Ministério Público tem que também, nas audiências públicas, consultar a comunidade atingida, o que realmente essa comunidade gostaria de ter como compensação pela pela perda da qualidade de vida. Então está aí um recado, vocês não deixem de se fazerem presente nas audiências públicas obrigatórias, que as agências ambientais têm que convocar para auscultar o povo nesses impactos de vizinhança. Está deixado o recado. Quem quiser informações mais detalhadas sobre esse tema, eu tenho um blog que vocês poderão acessar e fazer as respectivas perguntas, que eu as responderei prontamente. Então, o TAC, ou seja, termo de ajustamento de conduta, não é distribuição de Bolsa Família. Não é distribuição de cesta básica. É muito mais. É muito mais.
a agência licenciadora tem que estudar com a comunidade o que realmente ela gostaria que fosse realizado para compensar a qualidade de vida que eles estão perdendo e a desvalorização dos seus lotes e dos seus empreendimentos. Muitos fechando as lojas, muitos fechando os hotéis, muitos fechando a prestação de serviço, porque estão vendo de antemão de que os seus negócios vão piorar. Então, isso também tem que ser estudado nos impactos de vizinhança, não só a questão ambiental, mas a questão social, a depressão que o povo vai sofrer, o estresse que esse povo vai sofrer sendo vizinho, as escolas que operam próximo a esses mastodontes, como é que as crianças vão se sentir constrangidas tendo centenas de pessoas olhando para elas brincando nos pátios. Pensa nisso. A qualidade de vida perdida com gigantescas construções, como essa que está sendo feita na Travessa São José, e vai aumentar. Tem mais 2 monturos de concreto que vão ser erigidos ali. Então, os impactos, como eu já disse, eles são bastante significativos, e os estudos de vizinhança devem abordar isso, e o Ministério Público deve ficar atento. E a Fátima deve agir supletivamente quando o licenciamento ambiental é feito só pela Fundema. Os moradores deverão ficar atentos para ver se todas as exigências colocadas na licença ambiental de instalação, prévia e de instalação, se aquelas condicionantes que estão no verso da licença ambiental estão sendo cumpridas. Então, caberá aos órgãos licenciadores fazer uma fiscalização rigorosa dos projetos que no papel são lindíssimos, todas assinam pela elaboração dos projetos, poucos assinam pela execução. Portanto, o contribuinte não pode ser o único prejudicado. As sombras, como eu já falei, elas são realmente muito prejudiciais à saúde. Elas se estendem dependendo da declividade do Sol e da forma como ele faz o seu círculo no inverno. É um círculo voltado para o norte. E as pessoas irão muito mais ao médico, terão muito mais problemas pulmonares do que no verão. O inverno, portanto, é um veneno para quem é impactado diariamente, dia e noite, dia e noite, dia e noite, nas proximidades destes gigantões. As sombras, portanto, são importantes. E o estresse causado sobre as pessoas, também, como já falei, é muito importante e deverá ser também estudado nas audiências públicas de estudo de impacto de vizinhança. As pessoas irão mais ao médico, irão ao psicólogo, ao psiquiatra, porque existem pessoas que são muito sensíveis a impactos causados por edificações constrangedoras. Portanto, o poder público deverá proteger o cidadão de edificações fora de tamanho, fora de dimensões, mesmo que a lei o permita, moralmente, eticamente, o órgão licenciador, ouvindo as pessoas na audiência pública, deverá atender os requerimentos da sociedade. Ecologia em Ação vai entrar agora nesse segundo segmento com um tema que diz respeito a cortes, podas e supressão de árvores, sejam elas exóticas ou nativas. A Fundema está providenciando a supressão de alguns pinos, algumas árvores no cemitério municipal de Joinville, e fez um serviço muito bem feito de segurança com a ajuda da CONURB. Os guardas sinalizaram para que se evitassem eventuais acidentes, mas o programa Ecologia em Ação se fez presente nesses trabalhos de corte dessas árvores e verificou que
Os trabalhos que foram contratados pela Fundema, a empresa terceirizada, ela tem uma técnica amadorista de fazer o trabalho, tanto assim que sequer usa EPIs. É uma empresa terceirizada na especialidade de serviços florestais urbanos. Estou fazendo algumas tomadas de que os operários estão expostos a sofrerem acidentes porque não foram orientados ou não lhes foi fornecido pela empresa prestadora de serviços os equipamentos de proteção individual. Os serviços florestais urbanos, eles devem seguir normas previamente estabelecidas, não só com a Fundema, que ao selecionar os prestadores de serviço nesta área específica de corte de árvores, a Fundema certamente estabelece requisitos de qualidade de serviço, de profissionalismo. Um responsável técnico florestal tem que estar sempre acompanhando esses trabalhos extremamente perigosos, de alto risco, quando se tem, por exemplo, redes de alta tensão próximas aos cortes das árvores. Então, o que chamou a atenção é que os operadores amadoristas, uma empresa amadora, que foi contratada pela Fundema, ela não apresentou os requisitos mínimos do trabalho que ela estava prestando. Houve um pequeno acidente com uma das árvores cortadas, que se não fosse a presença de um caminhão, essa árvore que foi presa por uma corda e por um guindaste, um pouco acima da metade, abaixo da copa, no momento que ela foi cortada, ela deu um rebote e o rebote bateu no caminhão. Se não tivesse aquele caminhão ali, o rebote teria atingido alta tensão. E aí o que iria acontecer, a gente não sabe. As normas de segurança e higiene do trabalho são normas obrigatórias por lei. Se hoje tivesse havido a visita de um fiscal do Ministério do Trabalho, certamente o trabalho teria sido embargado e a empresa multada. Mas como é a Prefeitura de Joinville, através da Fundema, que contratou esse serviço, a responsabilidade de qualquer acidente por omissão de uso de EPI ou omissão ou falta de tecnologia específica para aquele trabalho será o empreendedor, o empregador. Será a contratante, que é a Prefeitura. Se houver multas, o contribuinte pagará estas multas. Esse que é o mais doloroso. Portanto, não se pode brincar com o bolso alheio e não atender às exigências legais do Ministério do Trabalho, através da presença de um engenheiro de segurança e higiene do trabalho, e também na parte técnica do corte, do manejo da motosserra, do manejo das ferramentas, dos cortes, do seccionamento das árvores. Isso deve ser acompanhado por um profissional certificado ou um engenheiro florestal ou um técnico florestal ou engenheiro agrônomo. A própria Fundema se fez presente através do engenheiro agrônomo Gilberto Gayer, que é o responsável por essa parte, que foi chamado provavelmente para dar um acompanhamento nos serviços duvidosos, constrangedores que estavam sendo praticados por essa empresa que ganhou essa licitação para fazer esse trabalho de supressão de pinos no cemitério de Joinville. As normas estabelecidas técnicas para a supressão de árvores, corte de árvores, elas devem ter sido apresentadas à empresa que venceu a licitação e essa empresa deve mostrar certificados de treinamento dos seus operadores, como até os certificados de registro das motosserras no IBAMA. Tudo isso, com o plano de corte, com o plano de supressão, com todo esse projeto de afastamento, com destinação da matéria-prima florestal, tem que ser previamente apresentado pela empresa e esse projeto a Fundema deverá aprovar
antes de liberar esses cortes, como hoje nós vimos, feitos por amadores. O engenheiro responsável pela execução desse trabalho não apresentou a RT, não tinha RT no caminhão, não tinha uma ordem de serviço liberando aquele trabalho, como também não tinha nenhum tecnólogo ou um técnico em segurança e higiene do trabalho. O que é isso? A iniciativa privada é obrigada a atender todos esses requisitos, porque o governo vem de pau em cima de todo mundo. E multas pesadíssimas. E se não pagar, te tiram a casa. Te tiram os terrenos. É assim que funciona o governo. Ele não paga, mas você tem que pagar na bucha. Multa, então, defesa é muito difícil. Gente, nós, cidadãos, que pagamos tantos impostos, nós temos que nos fazer presentes nas ações que a Prefeitura de Joinville, como qualquer outra prefeitura no Brasil, que é tudo igual, quando ela executa esses trabalhos de serviços de melhorias contínuas nas nossas ruas, nas nossas calçadas e com a nossa arborização pública. Nós constatamos também operadores, funcionários da Fundema, fazendo a poda de árvores, de diversas árvores, em ruas da região do Anita Garibaldi, e verificamos que não havia também o uso de EPIs, não havia equipamento correto para aquelas ações e não havia treinamento sequer para o coordenador de um grupo de 4 ou 5 pessoas que estavam fazendo esse serviço. Portanto, o programa se coloca à disposição da Fundema para que, se for o caso, a gente possa até apresentar um curso de manipulação correta, de monitoramento correto e dos serviços de poda de árvores, supressão de árvores, porque o nosso contribuinte, ele realmente merece. Então, nós estamos mostrando para vocês um capacete florestal, um EPI indispensável para proteção da cabeça, dos ouvidos, dos olhos, da face, contra eventuais salpicos de óleo dos equipamentos, contra eventuais ruídos, que você tem então os 2 protetores de ouvido aqui. Vou mostrar para vocês na outra câmera agora, muda de câmera, como é que isso funciona na realidade, como é que o operador deve se trajar corretamente. E o pessoal da Fundema certamente oferece esse tipo de material para os seus operadores, protegendo o ser humano dessas agressões causadas tanto pelos equipamentos motosserra, roçadeira e outros mais, assim protegendo os operários, os operadores que estão sendo esperados em casa por suas famílias com os braços inteiros, com as pernas inteiras e com possibilidade de não serem surdos quando forem brincar com os netos. E os olhos também serão protegidos com esse protetor aqui, resistente, forte e que funciona mesmo. Não podemos expor os nossos operários aos riscos, porque quem contrata tem a responsabilidade sobre a vida, sobre a qualidade de vida e a segurança no trabalho desses operadores. É isso aí, o recado está dado. Prefeitura, Fátima, Fundema, Ibama, presta atenção. Não dá para licitar quem não tem competência. Um abraço. Tchau.